Cidade que nunca dorme amanheceu sob o impacto de mais um caso de assédio sexual envolvendo uma pessoa pública. O maestro James Levine foi suspenso ontem das suas funções no Metropolitan Opera de Nova York. Paulinha, vamos para os detalhes. Mais um, hein? Então, que engrossa a lista mais um caso. Aí você pergunta, nossa, quem que é esse maestro, né? É um cara que hoje está com 74 anos, tem 40 anos de carreira, é um dos maestros renomados ali dos Estados Unidos, já recebeu indicações e 10 estatuetas do Grammy. Hoje ele tem Parkinson e ele se apresenta apenas em ocasiões assim especiais, né? Ele ocupa o cargo de diretor musical emérito do Met, que é o Metropolitan Opera de Nova York. O que é que aconteceu, Edgar? Havia uma denúncia feita em outubro do ano passado de um cara que não foi identificado em nenhuma das matérias, nem do The New York Times e nem da do The New York Post. E esse cara foi lá e contou a história dele, que desde 85, na época ele tinha 15 anos e o maestro 41, ele sofreu abusos, né, do maestro. Então, desde toques inadequados e sexuais, até ser forçado a observar o maestro se masturbar. E esses abusos ocorreram teriam ocorrido entre 85 e 93. O maestro também teria dado $50 mil em dinheiro para esse cara nesse período, talvez para comprar o silêncio dele, Edgar. Aí tem um outro crítico também citado nas matérias, um jornalista chamado Greg Sandel, que escreve sobre música, e ele teria contado que já foi procurado por 3 homens para denúncias parecidas. Um desses 3 homens, o denunciante, né? Aí o que aconteceu? A imprensa passou a questionar o Met a respeito desse BO feito no ano passado. Agora, entendeu? Começou a haver uma pressão da imprensa. Então eles tiveram que lidar com o caso. E contar que na época eles questionaram o maestro, ele negou as acusações, né? Disse que não eram verdadeiras e que as investigações, enfim, trariam seus resultados e tal. Só que agora, pressionados por essas matérias publicadas e tal, eles tiveram que tomar uma posição, e a posição foi de afastar o James Levine, não sei como é que se diz, afastar ele mediante a investigação dessas múltiplas denúncias ocorridas entre 1960 e 1980, mais ou menos. Então ele está afastado. Como eu falei para vocês, ele tem mal de Parkinson, passou por vários problemas aí, enfim, rompimento do manguito, cisto, retirada, enfim, ele se apresenta em cadeira de rodas e tinha, inclusive, uma apresentação agendada para o ano novo. E ao que parece, o comunicado do Met é que todas as participações dele vinculadas a eles estão suspensas. Então, essa apresentação, por exemplo, não aconteceria, pelo menos sob a regência desse maestro. E aí vão seguir as investigações, né, Edgar? Mais um caso. Muitos críticos, eu entrei no Twitter e comecei a ver o que os críticos de música clássica diziam. Muitos falaram assim, nossa, o que todo mundo sabia agora veio à tona. Sabe aquela história, né? Que a gente tá vendo em muitos casos, que de repente era uma coisa que corria ali pela boca pequena, um comportamento que as pessoas conheciam, mas negavam ou até encobriam, né, pelo talento que esse maestro tem, enfim, é renomado, é premiado e tal, essa posição de poder que ele ocupa, né? Então, aquelas coisas que seguiam maquiadas e tal, e que agora vêm à tona e até mancham a própria imagem dos administradores, né, do Met, porque ao que os caras deixam a entender no Twitter, também sabia. E de alguma forma, né, botava aqueles panos quentes e ele seguia ali como o maestro regente de uma importante casa. Ô Paulinha, você tá falando isso aí, eu tô me lembrando, enquanto você fala, da entrevista que a Maitê Proença concedeu no Roda Viva, onde ela se coloca, uma entrevista que ela dá ali pro Augusto Nunes e o pessoal do Roda Viva, onde ela se coloca com relação ao tema e a experiência dela na TV Globo com diretores que se insinuaram, assediaram, e por ela ter dado a negativa, ela
nas próprias palavras da Maitê, eles vão minando o seu trabalho, não vão convocando para os trabalhos, a artista vai ficando ali, a atriz vai ficando ali na geladeira, esquecida. Quer dizer, que são coisas sutis que acontecem, mas que acabam prejudicando completamente a trajetória profissional e pessoal, né? Eu tive relato do profissional, de né? uma amiga que é atriz e que, enfim, um diretor tentou fazer um avanço ali e tal. Ela se protegeu, inclusive com a presença da mãe, levava a mãe pra tudo que era lugar, sabe? Sim. Pra meio evitar. E aí o que esse cara fazia? Ele reservava ela pra novela e nunca punha ela no ar. Ficou uns 4 anos assim. Até ele meio que desistir. E aí ela pôde partir para a carreira dela com outras pessoas, trabalhando com outros diretores. Na fala da Maitê também, ela dizia o seguinte: você fica sendo minada no teu trabalho, e ela foi até a direção da empresa, da TV Globo, reclamou isso, e disseram, não, por que vocês não saem fora com esse cara? Por que vocês não... O cara faz isso, tem atitudes não só comigo, com várias outras atrizes. Ah, porque ele é bom. Palavras da Maitê Proença. É complicado, né? E aí também tem esse outro lado, nossa, mas por que não falou na época? Por que não disse na época? Às vezes as pessoas tentam, né, Edgar, mas não encontram quórum, ninguém apoia e fala, vai lá, faz essa denúncia, a polícia não encara aquilo de uma forma, né, vamos investigar. De repente fala, pô, essa menina ou esse cara tá vindo aqui falar, tá estranho, sabe assim? Eu não sei. A gente tá vendo um mar de lama se revelar. Eu acho que muita gente já imaginava ou sabia que isso existia. E agora tá aí, né? Pra todo mundo ver. Vamos lá, vamos girar o assunto aqui no Morning Show? Tonholi quer comentar, Tonholi? Quero. Você sempre fala da questão de retroagir, né? Da coisa de retroagir, lá pra trás, né? Bom, eu chamo isso de efeito Spotify. Se você pegar aquele filme que ganhou o Oscar, quando... o jornal de Boston denunciou os assédios cometidos pela Santa Madre Igreja, né? A gente vê no filme que os assédios só foram denunciados quando o Boston Globe trocou de editor, colocou um diretor de redação judeu que não tinha nenhum compromisso com os desmandos da Diocese de Boston. Curiosamente, o cardeal que cuidava da Diocese de Boston chamava Law, traduzindo lei, e era o cara que acobertava tudo. Foi a partir da publicação do Boston Globe que começaram a aparecer as ondas de centenas de assédios cometidos pela Igreja Católica, né? Então precisou o primeiro abusado tomar coragem, precisou trocar o editor do jornal para que viesse uma enxurrada de mais de 200 nomes que se arrastavam também. O filme é recente, desde a década de 60. Você também tem uma coisa muito parecida que aconteceu na ex-União Soviética, que é um filme que conta isso, um filme esquecido por aí, com o Donald Sutherland, chamado Cidadão X, que é a história de um soviético chamado Cidadão Chikatilo, que praticava assédio sexual e depois matava as vítimas. Era um serial killer. Precisou um médico legista denunciar, ser perseguido pelo antigo regime soviético, para depois virem os crimes aparecerem cometidos pelo cidadão Chikatilo, porque a União Soviética não podia se admitir um país com distorções capitalistas tipo o assassinato em série. Então, o que eu quis dizer colocando 2 filmes que contam 2 histórias reais? O Cidadão X, que ganhou o Urso de Ouro de Berlim, e o Spotify, que ganhou o Oscar. Você precisa de pessoas que corajosamente saiam à frente denunciando, para que depois venha a manada de denúncias